Dizem que todo prédio abandonado guarda mais do que paredes empoeiradas. Alguns guardam segredos. Luiz sabia disso, mas o trabalho era simples: vigiar o antigo edifício Santa Helena, um prédio que fora desativado há mais de 15 anos. Recebia pouco, mas o suficiente para o que precisava, só que havia um motivo para ninguém querer aquele turno da noite. O prédio ficava no fim de uma rua quase apagada, cercado por árvores que o vento fazia gemer como almas inquietas. As janelas estavam quebradas, e os corredores, tomados por um cheiro de mofo e ferrugem. Mesmo com a lanterna, era impossível ver além de alguns metros. A escuridão ali parecia ter peso. Luiz chegou pouco antes da meia-noite. O zelador antigo esperava na portaria, um homem magro, com um olhar nervoso, que não parava de mexer os dedos. "Cuidado no quarto andar", disse o homem, entregando-lhe o molho de chaves. "Por quê?", perguntou Luiz. O velho apenas balançou a cabeça. "As portas de lá, às vezes abrem sozinhas, e, bom, você vai ver." Luiz riu, achando que era apenas superstição. Mas conforme o zelador se afastou, ele percebeu que o som dos passos do homem desapareceu rápido demais, como se tivesse sido engolido pela noite. Entrou no prédio. Só restava o coração batendo. As lâmpadas de emergência piscavam em vermelho fraco. Em alguns trechos, o corredor parecia respirar, o ar mudando de temperatura sem motivo. Luiz seguiu com a lanterna. Mas o silêncio, ali, parecia gritar. No segundo andar, encontrou uma porta trancada com correntes enferrujadas. Um aviso antigo, colado com fita desbotada, dizia: "Não entre." Ainda assim, o curioso vigia chegou perto, tentando espiar por uma brecha. Do outro lado, jurou ver uma sombra passar lentamente, mesmo que não houvesse luz alguma. "Deve ser reflexo", murmurou, mas sua voz soou estranha, como se houvesse alguém repetindo o que ele dizia, num tom sussurrado, logo atrás. Voltou para a portaria e ligou o rádio da empresa para checar o contato, mas só ouviu estática. Girou o botão, tentando achar o canal certo, até que uma voz fraca atravessou o ruído. "Não, desça para o porão." A voz cortou abruptamente, e o ruído retornou. Luiz congelou. Ninguém deveria estar falando com ele naquela frequência. Respirou fundo, e tentou se convencer de que era interferência. Mas quando olhou para o vidro da portaria, viu uma marca de mão úmida no lado de dentro, algo que não estava ali minutos antes. A marca começou a escorrer, formando um rastro. Luiz afastou-se lentamente. Do lado de fora, o vento voltou a soprar, as janelas tremeram. E lá de cima, do quarto andar, veio o som metálico de uma porta batendo. 1, 2, 3 vezes. A lanterna piscou, e antes que ele pudesse reagir, uma voz suave ecoou pelos alto-falantes enferrujados do prédio, que está desligados há anos. "Bem-vindo." Luiz sentiu o frio subir pelas costas. Ele nunca havia estado ali antes. Mas, porque aquela voz disse: "De volta?" Subiu, degrau por degrau. O som dos próprios passos ecoava de um jeito estranho, como se o prédio repetisse tudo com um leve atraso. Cada vez que subia um lance, o ar ficava mais frio, e o cheiro de mofo se misturava a algo metálico. No terceiro andar, a luz da lanterna começou a falhar. Piscar, apagar, voltar, piscar de novo, até que, por um segundo, enquanto a luz se apagava, Luiz jurou ver alguém parado no fim do corredor, uma silhueta imóvel, alta, encurvada. Quando a lanterna voltou a acender, não havia nada. O rádio chiou novamente. "Volte, volte para o térreo, não suba." Ele reconheceu a voz. Era a mesma interferência da primeira vez, mas agora havia algo diferente. E um gemido, como se alguém estivesse chorando bem perto do microfone. Luiz desligou o rádio. "Não vou cair em pegadinha", disse em voz alta, tentando se convencer. Chegando ao quarto andar, o corredor estava completamente escuro. As janelas estavam cobertas com tábuas, e o teto pingava uma água escura que deixava o chão escorregadio. No fundo, uma das portas balançava devagar, abrindo e fechando com o vento. Mas o estranho é que o ar ali era completamente parado. Ele se aproximou e notou o número 404 na porta pintado com tinta vermelha. Luiz empurrou. A porta se abriu sozinha, rangendo baixo, como se estivesse acordando de um sono muito longo. O cômodo era uma antiga sala de reunião. No centro, uma mesa coberta de poeira. Ao redor, cadeiras viradas, papéis espalhados, e no chão, marcas de arrasto.
como se algo ou alguém tivesse sido levado para fora dali, e no reflexo da janela, ele viu a própria imagem, mas havia algo errado. O reflexo não estava sincronizado. Seu corpo se movia, mas o reflexo permanecia imóvel por alguns segundos. Depois sorria um sorriso que ele não deu. Luiz recuou, tropeçando em uma cadeira. O reflexo, então, virou o rosto para ele e sussurrou de dentro do vidro: "Eu fiquei aqui por você." O vidro rachou. Uma rachadura longa, que se abriu como uma fenda, e dele saiu um sussurro profundo, abafado, misturado com um som de respiração ofegante, vindo de dentro das paredes. Luiz saiu correndo. Quando chegou à escada, notou que ela já não levava ao térreo. Olhou para baixo. Os degraus pareciam descer infinitamente, mergulhando em uma escuridão viva, que pulsava como se respirasse. Olhou para cima e percebeu que havia uma luz acesa no 5º andar. Mas aquele prédio só tinha 4 andares. Pelo menos, era o que diziam. Do alto, veio um barulho pesado, como passos lentos, arrastados, misturados a uma respiração irregular. A madeira do teto estalou, pedaços de poeira caíram sobre ele. E então, uma mão pálida surgiu por entre as frestas, segurando o corrimão da escada. Luiz congelou. A lanterna caiu de sua mão, girando até parar com o feixe virado para o alto. A luz iluminou, por um instante, um rosto, ou algo parecido com um rosto. Era como se uma corrente fosse arrastada, lenta, raspando no chão. Luiz tentava enxergar algo, mas a lanterna piscava. O silêncio se misturava ao som da própria respiração, até que um estalo forte veio do fundo do corredor. Ele acendeu a luz. Nada. Mas no chão, havia marcas arranhões fundos, como se unhas de ferro tivessem sido cravadas no cimento e puxadas em direção ao porão. Mesmo com medo, Luiz seguiu. As escadas pareciam mais longas do que antes. Cada degrau rangia como se o prédio estivesse vivo, acompanhando sua descida. O ar ficou pesado. O cheiro de mofo agora se misturava a um odor metálico, quente, lembrando sangue antigo. No final das escadas, uma porta de ferro entreaberta deixava escapar uma luz vermelha fraca. Empurrou. O barulho ecoou como um grito. O porão era maior do que o prédio deveria permitir. Paredes de concreto cobertas por símbolos riscados, e no centro, uma cadeira metálica com correntes partidas. Ao redor, fotos espalhadas pelo chão, todas de seguranças antigos, uniformizados. No verso, datas, nomes. O último nome era o dele. Luiz, 3 de novembro, turno noturno. A mão dele tremia. Olhou ao redor e viu uma sombra projetada na parede. Mas não era a dele. A sombra estava de frente para ele, mesmo que ninguém estivesse atrás. O rádio chiou de novo. O prédio, não esquece. As lâmpadas piscaram. Do teto, pingava um líquido escuro. Quando olhou, percebeu que o teto estava pulsando, como se respirasse. Um som baixo começou a vibrar no ar. Um murmúrio grave, que dizia seu nome várias vezes, de diferentes vozes. Luiz, Luiz, Luiz. Ele tentou correr, mas a porta de ferro se fechou sozinha. As correntes no chão se moveram, vivas, enroscando-se nos seus pés. Tentou se soltar, gritando, mas o eco devolvia a própria voz atrasada e diferente, como se alguém imitasse seus gritos. A lanterna caiu, a luz girou, parando sobre algo no canto. Uma figura parada, pálida, usando o mesmo uniforme que ele. O crachá pendurado dizia Luiz. O rosto estava desfigurado, os olhos fundos, sem cor. A criatura sorriu devagar. Eu vigiei antes de você, agora é sua vez. O chão tremeu, a corrente se apertou com força, e o arrastou até a cadeira. Luiz lutou, mas sentiu o ferro gelado prender seus pulsos. As lâmpadas explodiram uma a uma, até restar apenas a luz vermelha. O prédio parecia vibrar, como se estivesse satisfeito. Um último som ecoou no escuro, o clique de um relógio antigo marcando meia-noite. Então, silêncio. Na manhã seguinte, o zelador entrou e encontrou a portaria vazia. O caderno de Luiz estava aberto com a última anotação: "O prédio sabe meu nome." Ele olhou para o alto e viu, no 4º andar, uma luz acesa na sala 404. Dos alto-falantes velhos, uma voz fraca ecoou: "Vigia presente, turno iniciado." As correntes tilintaram de novo. O prédio tinha escolhido seu novo guardião. Obrigado por assistir mais uma história sombria aqui no canal. Se você chegou até o fim,
é porque tem coragem de entrar onde muitos não ousariam. Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo e escrever nos comentários o que você faria se estivesse no lugar do vigia desta história.